ainda é. E o capitalismo materialista, especialmente com base no cientificismo. Então, são duas ideologias destruidoras de Deus. Quando o papado chega, como ele tem tentáculos em vários países do mundo inteiro, já que temos 2,5 bilhões de cristãos no mundo inteiro e mais da metade disso é constituída de católicos, o Papa ele entra com bandeiras ideológicas a favor da moral e de comportamentos humanos que o mundo cada vez mais busca. Veja o exemplo aqui no Brasil. O Brasil, até aqui, com a esquerda brasileira, que tentava dominar, e ainda conseguiu isso, e ainda consegue em alguns bolsões sociais, como as nossas universidades públicas, estava dominando o cenário sociopolítico, jogando por terra conceitos da família e de moralidade. Como resultado, eles elegeram um direitista que se opõe a tudo isso com o apoio do catolicismo. Marlento diz que o catolicismo ele é tão totalitário quanto o comunismo. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, a lei dominical ela implicará em autoridades religiosas e seculares que irão impor o domingo como uma instituição da igreja e lei de Estado. E quem violar essa lei não poderá ser tolerado. Então, antes havia 2 competidores, Estados Unidos e a antiga República, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoje restaram apenas 2 poderes, Estados Unidos e Vaticano. Eu digo poderes majoritários internacionais. Só que estes poderes, eles não são mais antagônicos, como era até na década de 40 e 50 do século passado. Eles formam agora poderes irmãos, porque são 2 bestas, e elas juntamente com o diabo, elas formam aquilo que a gente chama de trindade falsa do Apocalipse. Pena que o tempo não permite a gente explicar isso com mais detalhes. Então, os 2 poderes, eles se uniram recentemente para derrubar o comunismo na Polônia. Eu falo recentemente porque esse é um fato histórico muito recente. E em outros países da Europa Ocidental. Então, isso facilitou a reaproximação entre protestantes e católicos nos Estados Unidos. Vamos ver um exemplo. Em 1992, líderes católicos americanos e líderes da Convenção Batista do Sul, maior igreja nos Estados Unidos, se uniram, fizeram uma aliança muito interessante para combater a lei de aborto nos Estados Unidos na época. Existe um outro aspecto que está aproximando muito protestantes americanos e católicos americanos, que é o movimento pentecostal no protestantismo e o movimento carismático no catolicismo. Quem diria que isso poderia acontecer? Então, o dom de línguas é uma característica que tem unido esses dois grandes poderes. Veja que a influência política do papado ela foi fortalecida em 1984, mais precisamente, quando o presidente americano Ronald Reagan e o Papa João Paulo II, eles estabeleceram relações diplomáticas formais entre Estados Unidos e a Santa Sé. Em 2017, agora, os Estados Unidos e a Santa Sé, eles celebraram 35 anos de relações diplomáticas oficiais. É uma parceria que visa a paz, a justiça e a dignidade humana. Esse processo, eu confesso que ele ainda é meio embrionário. Correto? Reagan, ele viajou para a Cidade do Vaticano, sede da Igreja Católica, em 82, a fim de se unir com o Papa João Paulo II. E em 84, eles, então, formalmente estabeleceram relações diplomáticas entre esses 2 países, já que o Vaticano também é um país. Desde então, houve encontros presidenciais de lá para cá, com Reagan, Bush e Bill Clinton com o Papa João Paulo II, o George W. Bush com o Papa Bento XVI, e Barack Obama reuniu-se com o Papa Francisco, e mais recentemente também Donald Trump teve esse encontro com ele. Tudo isso para fortalecer essa relação diplomática, para depois as leis serem implementadas em uma aliança entre os 2 países, ou as 2 nações, ou reinos, ou bestas. Desde a nomeação como embaixador dos Estados Unidos, lá para o Vaticano, em 2017, pelo presidente Donald Trump, a Callista Grimbrey, ela concentrou a atenção dessa embaixada em 3 aspectos principais: o tráfico de pessoas, o papel das mulheres que desempenham dentro do catolicismo e liberdade religiosa. Ok?
Deixe-me falar um pouco agora sobre como o papado está trabalhando para implementar a lei dominical. E eu vou pedir que vocês, especialmente o meu amigo Túlio aí, fique de olho no meu tempo, tá? Durante os 1260 dias de supremacia papal, dois papas se destacaram no apogeu entre 538 e 1798, aquele período de 1260 anos. São eles Gregório VII, que morreu no ano de 1085, e o Papa Inocêncio III, que morreu em 1216. Ambos reivindicaram para si o título de vigário de Cristo e, consequentemente, o poder sobre toda a terra. Então, para você ter uma ideia, o Papa Inocêncio afirmou que os reis e príncipes derivavam dele a sua própria autoridade. Então, com a desculpa de que Deus dera ao sucessor de Pedro, ou seja, o bispo católico romano, a tarefa de governar o mundo inteiro e também a igreja, porque, afinal de contas, o Papa, como ele disse, está acima do homem e abaixo somente de Deus. Atualmente, isso quem descreve é Ellen White, o Papa ainda respira os ares daquilo que escreveu Gregório VII, que é o Dictatus Papae, que é um documento escrito por ele, indicando que a supremacia do Papa deve ser universal e deve controlar os governos temporais. Em 1991, Papa João Paulo II promulgou uma encíclica chamada Centésimos Annus, em latim, onde ele vai enfatizar a necessidade de leis dominicais duras. Então, o Papa Francisco ele vai defender essa mesma ideia num documento chamado Exortação Apostólica Pós-Sinodal Querida Amazônia. Nós estamos nos referindo ao recente sínodo da Amazônia em que ele participou e conduziu esse processo pessoalmente. Na seção desse documento intitulada A Inculturação da Liturgia, parágrafo 83, ele inclui uma citação de sua encíclica papal de 2015 chamada Laudato Si, que encoraja o povo amazônico e a população mundial a observar o domingo como dia de descanso e praticar o chamado lazer contemplativo, mais ou menos o que nós estamos praticando nessa pandemia aqui em casa, ou nos nossos lares de modo geral. Então, diz que esse lazer contemplativo, ele deve respeitar a vida e a natureza. Na seção chamada Unidos por uma Preocupação Comum, no parágrafo 8, o Papa Francisco fala agora de pecado contra a criação. Alguns adventistas estão chamando de pecado ecológico. Por quê? Porque a destruição da biodiversidade, ela contribui para uma mudança climática e contribui para a destruição da terra, evidentemente de suas florestas naturais. Então ele vai completar dizendo o seguinte: quando os seres humanos contaminam as águas, o solo, o ar, tudo isso é pecado, porque um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. Ele alega que a criação, ela encontra a sua maior elevação na Eucaristia. Prestem bem atenção agora. Tá? Isso está escrito no parágrafo 236 de sua encíclica chamada Laudato Si, mais precisamente na página 178. Por que ele diz que a criação ela encontra a sua maior elevação na Eucaristia? A Eucaristia é o processo transubstancial onde Cristo transcendental, que se encontra no céu, ele está presente física e corporeamente na hóstia durante a missa, enquanto o sacerdote dá a bênção e serve a sua comunidade. Então, veja bem, por que ele diz isso? Porque Jesus Cristo, feito homem, palavras do Papa Francisco, chega ao ponto de fazer-se comer pela sua criatura. Veja bem a questão da criação e criatura que ele está impondo. Assim, continua ele, a Eucaristia une o céu e a terra, abraça e penetra toda a criação. O mundo, saído das mãos de Deus, volta a ele em feliz e plena adoração. No pão eucarístico, a criação propende para a divinização e para a unificação com o próprio Criador. Pronto. Ele estabeleceu aqui um ponto teológico extremamente importante e eu até diria muito inteligente para a promoção das suas leis dominicais. Deixa eu explicar como isso acontece.
Palavra do Papa Francisco ainda em sua encíclica Laudato Si. A participação na Eucaristia é especialmente importante no domingo. Esse dia, à semelhança do sábado judaico, é nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Pronto. Ele amarrou muito bem esses pontos. É extremamente inteligente o Papa Francisco I. Então, isso tem a ver com o conceito de totus Christus. Esse é um conceito complexo, mas deixe-me tentar me fazer entender ao explicá-lo. A palavra totus Christus, que significa o Cristo total, ele foi criado por Santo Agostinho. Nós estamos falando do quinto século. O Cristo total ele consiste em que Cristo é o cabeça da igreja e tem o seu corpo, que é a própria igreja. Mas como a igreja se coloca no lugar de Cristo como sendo o cabeça também, logo, Jesus Cristo, assim como encarnou, e ele é totalmente Deus e totalmente homem, a sua igreja, ela é totalmente divinizada em Cristo Jesus. Logo, o cabeça da igreja, que é o bispo de Roma, o substituto, o vigário de Cristo, ele é, na verdade, o totus Christus, que é a própria igreja. Veja que audácia. Então, a cabeça é aquela que é o salvador do corpo, e vice-versa. E o corpo é a igreja. O que ele quer dizer com isso? Que Cristo, como cabeça na totalidade de sua natureza divina e humana, juntamente com o seu corpo, é a própria igreja. O que ele quer dizer com isso? Que o bispo tem autoridade sobre toda a igreja. É por essa razão que eles têm a pretensão à soberania. Até hoje, o Vaticano pretende a soberania do papado de se dar por sua convicção de que nem a salvação, eu estou agora citando textualmente a bula papal Una Sancto, do Papa Bonifácio II, que morreu em 1302, ele diz que nem a salvação, nem a remissão de pecados pode ser encontrada fora da igreja. Por essa razão que todos, inclusive você e eu, temos que retornar ao catolicismo romano, participar da missa, da Eucaristia, porque ali é o momento em que o totus Christus, o conceito, ele é inserido na hóstia, na Eucaristia, e no momento em que nós participamos no domingo, então nós estamos participando da própria igreja e da salvação, já que esse é um caminho e a porta de entrada para o céu. É um conceito complexo, mas muito inteligente e muito eficiente também. Bom, deixa eu caminhar aqui para o finalzinho da minha apresentação. Como é que os Estados Unidos está vendo tudo isso? Qual o apoio que o papado está dando para implantar a lei dominical? Olha, tudo isso é fato que será apoiado pelos Estados Unidos em breve. Agora é estranho, mas em breve não será. Ellen White assegura que quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato o protestantismo dará a mão ao papado. Agora, eu pergunto como é que isso é possível? E ela responde em Eventos Finais, página 113. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado. Mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, se referindo ao Congresso americano principalmente, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo. Correto? Portanto, o protestantismo dará a mão da comunhão ao papado ou ao poder romano. E essa união resultará, evidentemente, em uma lei dominical dada a infalibilidade papal. Então, não é o protestantismo que vai, não é o romanismo que vai mudar, é o protestantismo que vai ofertar essa mudança, segundo o que dizem Ellen White. Em outras nações, como isso ocorrerá? Então, Ellen White faz uma previsão. As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos, posto que ela seja a líder, a mesma crise atingirá todo o nosso povo em toda parte do mundo. Não precisa fazer muito esforço para observar que o nosso governo atual, ele é um admirador incondicional dos Estados Unidos e faz tudo que tiver ao seu alcance para que essa relação seja fortalecida, e uma lei vindo de lá para cá não vai ser muito difícil de ser implementada aqui, correto?
E isso não é difícil, a população está apoiando. Você viu agora no domingo passado um grupo enorme de apoiadores, de militantes bolsonaristas, com a bandeira do Brasil, camisetas amarelas, mas bandeira dos Estados Unidos e bandeira de Israel, pelas razões que eu já expliquei. Muito bem, a nova direita cristã, ela está fazendo o seu papel no Congresso americano, correto? Devo ressaltar que a maior parte do Congresso americano, ele é direitista na atualidade, e durante algum tempo, a única preocupação que eles tinham era o combate ao comunismo. Hoje essa preocupação desapareceu completamente. Não há mais uma preocupação com o catolicismo romano, por exemplo, nem com o comunismo, porque agora a ideologia religiosa é exatamente a mesma. Eles fazem, a nova chamada direita cristã faz um lobby congressista muito forte para implementar ou para barrar essas perseguições cristãs que ocorrem no mundo. Só para você ter uma ideia, eu até incentivo você a entrar fazer parte do portal chamado portasabertas.org, que dia a dia te atualiza sobre como está a perseguição no mundo inteiro. A média de 40 mil cristãos morrem perseguidos, vítimas de perseguição religiosa no mundo inteiro, com destaque para a Coreia do Norte. Então, esse lobby congressual dos Estados Unidos, ele alcança essa característica de perseguição cristã no Sudão, na China e em outros países. Então, também, na nova direita cristã, ela apoia incondicionalmente os direitos humanos para implementar a democracia no mundo, especialmente o mundo fundamentalista, não evangélico ainda. Lembro de que os juízes também são conservadores da Suprema Corte Americana, e leis religiosas atraem muito as decisões deles. Então, o governo americano ele garantiu mudanças constitucionais que são favoráveis ao pluralismo religioso, e não só na América, mas em outros países, como o Vietnã, Laos, Arábia Saudita e o Iraque. E agora, com o combate ao terrorismo, a partir do 11 de setembro, que marcou os Estados Unidos, e ele chama isso de forças do mal, eles invadem agora para implementar a chamada democracia em países, e com o pacote democrático vai tudo isso junto. Correto? Eu finalizo essa característica da nova direita americana, com a sua política externa como favoritismo para o catolicismo e a implementação das leis dominicais, dizendo que a Constituição americana, ela garante na sua primeira emenda a liberdade de crença e liberdade de ação. Veja bem, o primeiro, que é a liberdade de crença, é assegurado, mas a liberdade de ação, isso não é possível. É nesse ponto aqui que a lei dominical ela será introduzida. As testemunhas de Jeová, elas têm a liberdade total de suas crenças, mas não têm liberdade de ação. Que tipo de ação? Impedir que um familiar seu, no estado de saúde, de crise de saúde aguda, numa unidade de terapia intensiva, não receba, eles não conseguem impedir eles de receberem uma transfusão de sangue. Aí a lei será imposta sobre essa ação, porque a vida será prioritária. Então, com esse aspecto do meio ambiente, a direita religiosa, apesar de ser contrária à preservação ambiental, com emissão de gases no mundo de modo geral, e em breve vai mudar essa sua opinião e vai apoiar esse movimento ambientalista que começa com Francisco I e se espalha pelo mundo afora. Isso não é um privilégio só do Greenpeace ou outras agências não governamentais do mundo. Isso é uma prioridade realmente do próprio Papa atual. Bom, com o resultado de tudo isso, a implantação de leis dominicais, diz Ellen White no seu livro Eventos Finais, página 125, ao início do tempo de angústia, nós ficaremos cheios do Espírito Santo, porque com leis dominicais implementadas, ninguém vai poder nem comprar e nem vender, e já se dá para perceber que em termos práticos da nossa vida social, no nosso dia a dia, muitos perderão seu emprego, o seu trabalho, a sua estabilidade, se for um trabalho proveniente do governo federal, via concurso público, ou qualquer outro emprego que hoje te garante uma estabilidade, a não submissão a essas leis
vai te garantir realmente um momento de dificuldade muito grande, como alguns estão passando agora. A previsão são 3,5 milhões de desempregados no pós-pandemia no Brasil. Imagine o desespero dessas famílias. Então, isso será a nossa pequena angústia. Não necessariamente isso, ou não somente isso. Então, o início do tempo de angústia, ali mencionado, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período, pouco antes, quando Cristo está ainda no santuário de Ellen White. Então, quando isso se dará? Quando sair o decreto de que ninguém poderá comprar ou vender. Serão aqueles que tiverem o sinal da besta, e muitos recursos não terão utilidade alguma, diz Ellen White. Eu faço uma pergunta: quais serão as consequências disso? Ellen White responde no livro Eventos Finais: os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem. Acho que é muito parecido com o que a gente está vendo agora, né? Como que derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo o juízo de Deus sobre a terra. Alguns serão encarcerados por se recusarem a profanar o sábado do Senhor. E muitos serão encarcerados, fugirão das cidades e das vilas para salvar a própria vida. Mas muitos serão martirizados por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Não temos ainda luz como isso se dará, mas obviamente que, imagino eu, estou especulando sobre essa declaração, que será necessária a implementação de leis que levem o cidadão à morte. Me refiro à pena de morte, para que isso aconteça. Então, durante algum tempo, será permitido que os opressores triunfantes, diz Ellen White, sobre os que conhecem os santos mandamentos de Deus. Até o fim, Deus permite que Satanás revele o seu caráter como mentiroso, acusador e assassino. Assim, aí vem a boa notícia, o triunfo final do seu povo tornar-se-á mais acentuado, mais glorioso e mais cabalmente completo, diz ela. Muito bem, amigos, eu vou encerrar por aqui, porque eu imagino que meu tempo já chegou ao seu fim, tá certo? Túlio Leitson. Pronto, pastor, muito obrigado pela essa apresentação aí. Eu acredito que todos nós estamos de queixo caído de tanta informação, muito contextualizada. Louvado seja Deus. Eu queria, não sobrou tempo para que eu pudesse fazer nenhuma apresentação, não tem problema não, pastor. Me desculpe, a culpa é do Túlio que não te avisou. A gente está, na verdade, dando essa prioridade, porque nem em todo momento a gente tem a oportunidade de ouvir o pastor Genilton. E aí, quando a gente tiver até mesmo outros programas com esse cunho teológico, também a gente vai lhe convidar para poder estar conosco na nossa comunidade. Eu queria lembrar os irmãos que nós estamos iniciando essa série. Não sei se você, deixa eu ver se você está visualizando, aqui agora. A gente começou, então, a estudar esse livro, Eventos Finais. A gente está selecionando alguns capítulos desse livro. Eu acabei de postar nos grupos da igreja, para que você, se não tem em casa, possa, então, a partir do PDF, fazer a leitura. Eu queria convidar a você a poder... Você pode estar se perguntando, pastor, tudo aquilo que o pastor Genilton falou aí, está escrito na Bíblia? Em que parte da Bíblia? É só você estudar Apocalipse capítulo 13. O Apocalipse capítulo 13 vem falando de uma forma mais veemente em relação a tudo isso que o pastor Genilton abordou. E nesses últimos minutos que eu tenho, poucos minutos, eu só queria apenas falar de uma forma mais gráfica esse panorama, e aí você vai visualizar esse panorama do futuro. Creio que você deve estar visualizando muito bem aí, certo? Faz o polegar para eu ver. Se você está visualizando, ótimo. Então, aquilo que o pastor Genilton mencionou de uma forma mais gráfica, você tem aí, então, a partir do ano de 1844, o início
daquilo que nós conhecemos de juízo pré-advento, certo? Onde se encerra no momento do fechamento da porta da graça. E aí, se você ainda não conhece a respeito desse assunto, é só você, então, participar conosco nessa série aí do livro Eventos Finais. Então, nesse período aqui de 1844, você percebe que nós começamos de uma forma mais veemente, como povo de Deus, a proclamar a mensagem, as 3 mensagens angélicas que está descrito no livro do Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 6 em diante, você tem a primeira mensagem e a segunda, e nós estamos proclamando com força. E aí, quando chegar o momento em que, conforme o pastor Genilton mencionou, haverá uma concretização, então, dessa formulação desse decreto dominical a partir do Congresso norte-americano, o pastor Genilton mencionou que o povo de Deus vai receber também uma capacitação mais veemente, e aí é derramado a chuva serôdia. E ele mencionou nessas últimas palavras esse pequeno tempo de angústia que nós vamos passar. No livro, você pode fazer a leitura, é um capítulo que se segue às leis dominicais, você pode mencionar lá, não vou entrar. E aí, ao longo das nossas séries, nós vamos estar trabalhando essas outras temáticas. Para você ter uma ideia, o que aguarda ao longo desses próximos encontros é você entender esse panorama escatológico do futuro, daquilo que vai acontecer, a fim de que você possa não ser enganado, ludibriado, até mesmo por mensagens, como foi mencionado aí, sensacionalista, mas que você compreenda o tempo que nós estamos vivenciando. E aqui vem uma espécie de sequência, em outro momento a gente vai estar tratando esses elementos aqui para que você possa entender, mas você percebe aqui, nesse gráfico, como se configura esses elementos. Eu acredito que, naturalmente, você tem essa compreensão aqui, no estudo bíblico normal e tudo mais, mas aqueles que não são tão, assim, experientes na igreja, têm um tempo de igreja, quem sabe nunca ouviu falar da sacudidura, o alto clamor, o pequeno tempo de angústia, a questão das fugas das grandes cidades, né, a questão dos 4 anjos que soltaram os ventos, momento que haverá fuga para as pequenas cidades, o decreto de morte, a angústia de Jacó, o tempo de angústia, o derramamento das 7 pragas, esse período todo que nós vamos vivenciar de perseguição, até então a libertação com a volta de Cristo. Então, fique sempre conosco, todas essas quartas-feiras, eu acredito que vai ser uma bênção para todos nós. Eu abro então aí, não sei se alguém fez uma pergunta, não sei aí quem que vai ministrar esse momento, para que nesse breve momento o pastor possa, quem sabe, responder uma ou outra dúvida que surgiu. Sim. Pastor, já separamos aqui as perguntas, algumas que foram feitas, e dividi aqui com o pastor Agenilton, com o senhor também, fique à vontade para também contribuir, tá bom? A primeira pergunta foi feita pelo nosso irmão Erivan. Ele colocou a seguinte pergunta: gostaria de saber acerca do 8º reino de Apocalipse e onde que ele se encaixa na história, porque eu já vi um pastor adventista afirmar que o 8º reino era o Papa Francisco, mas sabemos que a posição da igreja não é essa, é outra. Para vocês comentarem acerca desse oitavo reino, se seria o Papa Francisco ou não. Pastor Genilton, antes de você falar, é só mencionar aqui para você se organizar aí na resposta. A ideia é nós estudarmos um pouco mais à frente, de uma forma mais completa, esse assunto, ok? Até porque precisa-se de um tempo para poder discorrer de uma forma mais profunda. Claro. Mas o que eu posso aqui apenas adiantar antes da resposta do pastor Genilton, embora a gente vá estudar um pouco mais à frente, é que o autor dessa interpretação aí, que inclusive é muito conhecido, é um pastor da igreja, mas que não está mais na ativa, né, e que mora nos Estados Unidos,
tem trazido interpretações futuristas. O pastor Agenito até mesmo mencionou no início aí da fala, e ela não se coaduna com aquilo que a igreja tem realmente ensinado e com a interpretação que a igreja sim tem em relação a essa questão. E aí, por ele tratar desse assunto, aproveitando esse momento, bem como também ele trata de outros assuntos, e boa parte das pessoas, elas gostam dessa temática, né? É por isso que, de alguma forma, ele tem aí tido abertura em vários lugares, mas a gente recomenda, na verdade, você estudar a Bíblia, os escritos que a igreja assim o produz, porque é muito perigoso esses ensinos. Pastor Agenilton. Claro, eu vou ser muito breve devido aí a proposta do pastor Gleidson para que vocês estudem isso mais detidamente no futuro, tá certo? Eu vou explicar de forma muito simples, lendo o texto, dando as interpretações automaticamente. O capítulo 17 de Apocalipse, versículo 10 e versículo 11, onde se encontram essa informação, diz assim: são também 7 reis, finalzinho do verso 9, versículo 10, dos quais caíram 5, nós em geral interpretamos da seguinte maneira: existe pouca variação de interpretação, correto? Por exemplo, o pastor Gleidson agora há pouco apresentou um quadro para vocês, onde nós temos aquilo que a gente chama sequência dos eventos finais. Eu só devo ser muito franco com vocês, que como são profecias apocalípticas futuristas, nós não temos precisamente a sequência desses eventos como ocorrerão. Entende-se que o decreto dominical, ele é antecedido pelo pequeno tempo de angústia, e isso vai sacudir. Então, a lógica, e inclusive uma citação de Ellen White, nos leva a isso. Mas colocar com precisão, com muita precisão, essa sequência e dizemos assim, esse é um evento, segundo é esse, até a volta de Cristo Jesus, é bem temerário. Então, quando se trata de profecias do Apocalipse, nós temos que ter muita humildade, sem tentar fechar a argumentação final. Mas eu posso garantir que essa interpretação mencionada por quem fez a pergunta, ela é inaceitável à luz da hermenêutica bíblica apocalíptica. Então, o que eu vou apresentar tem algumas poucas variações. Verso 10, dos 4 caíram 5. Quais são esses 5 reinos? Na minha opinião, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Correto? Existe o Roma imperial, que a gente chama de Roma pagã. O outro ainda não chegou, que obviamente é Roma papal e a besta que a gente acabou de estudar no Apocalipse 13, verso 1 até o verso 10. Não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco, por causa da ferida mortal, que a gente acabou de ver em Apocalipse 10, 13, versículos 3 e versículos 10 e 12. E a besta, que era e não é, reforçando a argumentação, e também ele é o 8º reino. O 8º reino no processo de cura. Ele foi curado e restabelecido. Apocalipse 13, versículos 14 e versículo 15. De forma bem sintética, a explicação seria essa, amigo. Ótimo. Obrigado, pastor. Algumas outras pessoas fizeram perguntas também no sentido de qual vai ser o último sinal antes do fechamento da porta da graça, ou qual é os sinais mais próximos para a volta de Jesus, serão sutis ou serão muito claros? Eu imagino que com a sua resposta agora você meio que englobou um pouco isso também, né, que é meio perigoso talvez, né, trazer muitos detalhes sobre isso, né, pastor? Sim, não dá para você detalhar a apocalíptica bíblica como a gente gostaria. Os símbolos têm que ser interpretados de sua forma geral, muito contextualizada, interconectada dentro do próprio Apocalipse, que tem 2 grandes blocos históricos e proféticos. Vocês não podem, não é possível confundir algumas coisas, mas em geral, pastor Túlio, o ideal é a gente ficar muito atento para ir com precisão na interpretação daquilo que está ao nosso alcance. Não são generalidades, porque dentro das generalidades dá para a gente entrar em muitos detalhes importantes dentro da apocalíptica bíblica, especialmente em Daniel e Apocalipse. Mas há detalhes como esses que realmente não tem como ser respondido assim de primeira.
o evento talvez Certo. precise acontecer. Certo. Uma outra pergunta que apareceu aqui foi do Aidner. Ele perguntou o seguinte: seria um preciosismo fazer uma analogia entre o terceiro anjo, que rasga o céu na velocidade de um relâmpago, com o evangelismo integrado à velocidade dos meios de comunicação na nossa geração? Essa aplicação é possível? Isso eu tenho ouvido desde a década de 90, com a velocidade do rádio, da internet começando na ocasião, alguém já fazia essas aplicações. Eu só posso responder isso por mim mesmo, eu não sei qual seria a resposta de outros colegas que são especialistas nessa área. Essa não é minha área de especialidade. Mas eu acho que seria realmente muito temerário trabalhar com esse preciosismo. Acredito que o anjo voando, ele engloba muitas coisas. A pregação não se limita somente a isso, tá? A chuva serôdia, quando ela cair, na verdade, é uma metaforia para dizer que quando o Espírito Santo ele agir poderosamente em uma última investida no mundo, as conquistas ocorrerão de várias maneiras. A velocidade desse processo midiático de pregação do Evangelho é só uma faceta dentre tantas que o Espírito Santo vai reservar para a gente. Sim. Talvez seja a nossa necessidade, né, pastor, de tentar colocar tudo dentro de uma caixinha e entender o livro, né? Sim, sim. A irmã Cristiane, ela fez um comentário, não é exatamente uma pergunta, mas eu acho que seria aberto, talvez, para ser feito alguns comentários. Ela disse que, às vezes, ela tem uma sensação de que há uma luta entre, assim, os poderes da Igreja Católica com a Igreja Cristã, com a Igreja Protestante. Se a gente for ouvir alguns especialistas da Igreja Católica, alguns teólogos, eles também têm alguns comentários, né, acerca do movimento protestante. E ela comentou que está lendo o livro Eventos Finais para tentar abrir a mente, né, a essa compreensão. Mas o que é que a gente pode dizer acerca disso? Para talvez um irmão católico que a gente tenha a oportunidade de conversar, e ele contra-argumentar de que isso é uma visão nossa acerca deles, mas que eles têm uma outra visão. Acho que está sem som, senhor. Desculpa, é uma realidade. Atualmente, os ventos não estão favoráveis, do ponto de vista teológico, para o catolicismo romano, atualmente. Todos os protestantes fora dos Estados Unidos, eu tenho a sensação, e especialmente na América Latina e África, que ainda respiram esse anticatolicismo, e eles realmente não têm uma relação muito estreita com o catolicismo. Mas não é a opinião pessoal de um membro de igreja, ou mesmo a opinião de uma igreja congregacionalista, isolada em torno de si mesmo, ou digamos, por exemplo, se fosse o caso, a opinião de uma igreja majoritária aqui no Brasil, que é uma igreja pentecostal majoritária. Essa opinião isolada, ela não tem muito efeito. O efeito que tem é a coletividade do evangelicalismo, e isso está representado em um órgão chamado Concílio Mundial de Igrejas. É o órgão que tem maior representatividade das múltiplas igrejas cristãs no mundo inteiro. O catolicismo romano não tem filiação ainda, por conta desse embate de distinções teológicas. Mas eles também, os próprios protestantes, também alguns não são filiados, por conta dessa dificuldade de que eles mesmos não estão em harmonia teológica. Então, hoje, praticamente isso se resume, essa união do Concílio Mundial de Igreja, se resume basicamente a atividades sociais, a luta pelos direitos humanos, as liberdades individuais, a opressão e perseguição religiosa. Isso sim, eles se unem, são muito unidos. E o catolicismo, desde o Concílio do Vaticano II, entre 1962 até 1965, ele lançou documentos oficiais que estão mantendo aquilo que é chamado de... desculpa, Túlio, você está me ouvindo? Estão me ouvindo? Beleza, é que agora minha internet baixou um pouquinho. Então, a partir desse Concílio Vaticano II, que é o concílio de número 21, desde o primeiro concílio que eles se apropriam dele como sendo seus, que é o concílio de Nicéia, no ano 325, a partir daí lançou-se documentos oficiais
onde o protestante não é mais chamado de herege, e sim de irmão afastado, ou de irmão. E existe agora uma batalha intensa que foi travada para a unificação das religiões, chamadas de ecumenismo. Existem muitos teólogos estratégicos dentro do catolicismo romano, como, por exemplo, começou com o próprio Papa João Paulo II nesse processo. O Papa Ratzinger é um pouco mais resistente a isso, mas hoje Ramskin, por exemplo, é uma representatividade, apesar de ser alguém meio controverso dentro do catolicismo, mas que faz um papel brilhante. Ele tem um livro chamado The Church, ou A Igreja, onde ele escreve amplamente sobre essa liberdade total. O teólogo chamado Karl Rahner, ele escreveu e estabeleceu corajosamente um ponto com base na doutrina da Trindade, de que a igreja, a salvação não está limitada somente ao catolicismo romano. Olha que revolução. E o catolicismo aceitou os seus argumentos no pós-evento conciliar. Eu me refiro ao Concílio do Vaticano II. Com isso, houve uma grande abertura e aceitação por parte dos protestantes. Mas, em breve, nós entendemos a profecia. Em breve, os próprios protestantes lançarão mão. Agora, eles vão ter que lançar mão não nos pontos controversos. Não dá para acreditar na ascensão de Maria, na sua subida ao céu, literalmente, corpo e alma, não passou pela morte, hoje intercede por todos nós. Nenhum protestante aceita isso. Nenhum protestante aceita a pegada idólatra que a igreja ela propaga, não só nos seus anais, nos seus registros, mas na prática. Veja uma multidão em Belém do Pará, a população paraense da capital dobra para 2,5 milhões a mais de pessoas, num dos maiores eventos do mundo, atrás de uma estátua, e, enfim, aquilo que vocês assistem ano após ano, no período de setembro, acredito. Não é isso. O ponto de convergência será, de fato, domingo como o dia do Senhor. O conceito de imortalidade da alma, acabei de citar agora a tendência dos dons de línguas, que é uma revolução dentro do catolicismo romano a partir de 1965 para cá. São esses pontos comuns, somados com outras atividades sociais fortes, a defesa, a ecologia, que é a bandeira atualmente pregada pelo Vaticano. Pode ser que eles mudem a estratégia para a implementação do dia do Senhor deles, que é o domingo. Pode ser, mas, por enquanto, o que está vigorando são essas características, que estão se tornando cada vez mais fortes e estão recebendo nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos uma grande aceitação por parte do mundo evangélico protestante. A gente vê o processo de carismatização, né, da Igreja Católica. Recentemente, até algumas notícias saíram da necessidade, talvez, de um líder mundial diante da pandemia. Então, a circunstância atual deu para até limpar um pouco as lentes, né, dessas possibilidades que nós entendemos através da profecia. Foi feita uma outra pergunta aqui, eu imagino que só caberia talvez um comentário, eu acredito que o senhor não vai entrar uma resposta mais direta acerca disso, porque o senhor apresentou alguns aspectos do posicionamento ideológico de esquerda, político, e também alguns aspectos do posicionamento de direita, comumente ligado ao movimento do catolicismo, né? Diante disso, é uma pergunta que imagino que caiba algum comentário. O senhor poderia tecer alguma opinião acerca de qual posicionamento político caberia ao cristão adventista? Olha, a minha resposta ela poderia ser muito do ponto de vista mais pessoal, Túlio. Uhum. Eu não sei se isso seria apropriado, porque claro, eu já digo que isso não deve ser um referencial para absolutamente ninguém. Eu, por exemplo, Agenilton, eu não sou crente de que a realidade sociopolítica brasileira vai ter uma mudança para melhor em nenhum ponto da sua própria história. Exceto o fato de que a profecia prevê uma melhora econômica no plano mundial. E, claro, o Brasil não está de fora disso. Esquerda e direita no Brasil, em algumas partes do mundo, mas especialmente na América Latina, e mais precisamente no Brasil, é uma ilusão. A polarização esquerda-direita, até pouco tempo, ela caiu por terra quando, durante aquela crise do mensalão,
se revelou que apenas 2 ou 3 grandes corporações brasileiras e empreiteiras é quem conduziu o processo de eleição no Brasil. E eles é quem determinavam que hora deveria ser esquerda e hora direita. Mas a gente percebe que mesmo um partido social-democrata que teve aí um líder durante muitos anos como presidente do Brasil, ele é de esquerda completamente. Então isso é uma ilusão no Brasil. Hoje o governo respira ares de direitismo, de direita, mas acredite, nós não devemos confiar nesse processo, a gente não pode colocar isso como uma paixão absoluta, porque isso faz parte da nossa filosofia evangélica adventista. Nós não somos apolíticos, mas nós não podemos ser partidários, porque partido significa uma parte da sociedade, então eu não posso militar em uma parte só da sociedade. Eu sou um missionário para toda a minha sociedade, então eu tenho que tentar alcançar todas as partes da própria sociedade. Esse é um ponto. Segundo, isso não há solução para o Brasil, correto? Então, melhor a gente ficar expectando o cenário e investir naquilo que é de responsabilidade sociopolítica nossa, que é com políticas públicas, e isso nós temos feito muito bem através da nossa instituição chamada ADRA, e mais precisamente nas nossas igrejas locais com a própria ASA. Nós temos hospitais que fazem desempenham um pouco desse papel, enfim, as nossas instituições estão dando sua parcela de contribuição, mas eu encerro minha fala dizendo que nós não devemos olhar nenhuma dessas melhoras como uma paixão e a um aspecto positivo, porque historicamente o Brasil ele é incorrigível, mas é uma opinião muito pessoal que não deve servir de nenhuma referência para nenhum de vocês. Muito obrigado, pastor Genilton. A gente está chegando no final do nosso encontro, foi o primeiro. Eu acredito que foi muito produtivo. Eu imagino que você que está aí conosco deve estar aí animado para poder estudar o livro Eventos Finais e conhecer um pouco mais da escatologia, a fim de que você possa estar preparado para o amanhã. A gente encerra pedindo e convidando aí para o Edrey louvar ao Senhor, e no final da mensagem musical, o pastor Genilton faz a oração final, certo? Muito bem, acredito que o Edrey acabou caindo, né, na online aí. Pastor Genilton, pode fazer a oração, por favor? Oremos então. Nosso bondoso e maravilhoso Deus, nós queremos registrar nesta noite a nossa gratidão ao Senhor pelo dom salvífico na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Queremos também te implorar, Pai, que o Senhor envie os teus santos anjos para que eles possam erradicar o mais breve possível essa epidemia mundial provocada pelo Covid-19. E o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, poupe a nós, os nossos familiares, a nossa igreja, poupe a população mundial, Senhor. E acabe com essa pandemia pelo poder do teu Santo Espírito através dos teus santos anjos. Nos dê até lá a tua proteção, nos dê até lá a paciência que nós necessitamos, supra, Senhor, até lá todas as nossas necessidades, especialmente as nossas necessidades espirituais. Mas são indícios claros de tua breve volta, Senhor. Portanto, nós imploramos que o Senhor nos prepare esta igreja, a igreja da Paralela, dê ao seu líder, o pastor Gleidson, juntamente com o pastor Túlio e os demais, a sabedoria necessária para conduzirem este rebanho aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nos preparemos para a tua breve volta e para esses múltiplos eventos finais da história humana. Fortaleça a nossa fé em Cristo Jesus, aumente, Pai eterno, a nossa confiança em Ti, para que nós possamos enfrentar as futuras dificuldades pelo poder do Teu Santo Espírito. Nós oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, muito obrigado. Obrigado, pastor Genilton. Obrigado, pastor Gleidson, pelas contribuições. Nós continuaremos essa nossa série acerca do livro Eventos Finais, todas as quartas-feiras, às 19 horas. Para aqueles que são membros da Adventistas Life e também da Igreja Chep,
Nós mandamos no grupo o arquivo, o PDF do livro, Eventos Finais, pode utilizá-lo para estudar e se aprofundar mais nesse assunto. Deus abençoe a todos e até a próxima. Gente, quem quiser aí liberar o áudio e dar um alô aí para a gente